Seja bem-vindo ao canal Investidor Cético. Neste vídeo vamos falar sobre carteiras de investimento. Se você já investe ou está começando agora ou está só estudando o assunto, provavelmente já viu, já leu, já ouviu alguém falando para você sobre a importância de investir em carteiras e não botar tanta importância em ativos individuais. E é sobre isso que nós vamos falar nesse vídeo. Logo após a vinheta, durante a vinheta, você já sabe o que fazer. Se inscreve no canal, aciona o sino das notificações, dá seu like aí, compartilha esse vídeo com seus amigos e não esqueça de deixar o seu comentário. Vamos então falar sobre carteiras de investimento. E neste vídeo eu quero falar sobre 4 formas ou 4 abordagens para a construção da carteira de investimento. Porque o que é uma carteira de investimento? Uma carteira é um conjunto de investimentos em que a gente pode colocar ali ações de diferentes títulos de renda fixa, né? Nós podemos ter diferentes graus aí de alocação, de diversificação dentro de uma carteira. Só que uma carteira de investimento pressupõe-se que a gente tem algum tipo de estratégia dentro dela. E não é simplesmente um monte de coisa misturada. Apesar que alguns modelos de construção de carteira podem ser, sim, simplesmente misturar um monte de coisa de qualquer jeito. E é por este modelo que nós vamos começar. Eu vou apresentar então as 4 abordagens. A primeira é a aleatória, é a construção aleatória de carteira. Então é jogar dardos em um alvo para ver onde para, cada lugar está escrito o nome de uma ação, de um título. E por incrível que pareça, muitas pessoas acabam adotando uma abordagem aleatória, às vezes até de forma não intencional. Por exemplo, aquela pessoa que vai ao longo do tempo fazendo compras de ações e outros títulos e vai comprando meio por oportunidade, compra o que dá, não está seguindo ali uma estratégia, não está seguindo uma lógica. E muitas vezes esse modelo aleatório pode funcionar muito bem, né? Temos aí alguns cases conhecidos aí de pessoas que já fizeram testes, pesquisas, mostrando a alocação aleatória de carteira. Em alguns casos pode até dar muito certo. Então, essa é uma abordagem na qual não se precisa de técnica nenhuma, é só ir jogando as coisas lá dentro de qualquer jeito. A segunda abordagem é discricionária, é a abordagem qualitativa. E aqui é interessante, a maioria das pessoas, ou pelo menos uma parte significativa das pessoas, não está muito familiarizado com essa palavra discricionário. Discricionário diz respeito a algo que tem grande margem de interpretação e grande margem de decisão de quem está vendo, analisando aquilo. Então, aqui no Brasil, por exemplo, quando se fala assim da insegurança jurídica brasileira, é comum se falar que o poder discricionário do judiciário é muito alto. Ou seja, o judiciário muitas vezes ele não segue regras claras, escritas, explícitas, e muitas vezes as decisões vão meio que da cabeça do juiz. Então o juiz tem uma grande margem discricionária, significa que ele tem uma grande margem para tomar decisões dele mesmo. E no mundo das finanças, a gente usa muito o conceito de discricionariedade quando se fala de decisões de investimento em oposição aos modelos algorítmicos ou quantitativos. Então, só fazendo aqui uma pequena pausa conceitual, né? Algoritmo é um conjunto de regras, é uma receita, é a receita de bolo, né? Quer dizer, coloca ali 2 ovos, um pouco de açúcar, etc e tal, dentro daquela sequência. Isso é um algoritmo. Então a gente segue rigidamente aquelas regras. Já no modelo discricionário, a gente segue do jeito que a gente quiser, né? Temos então um grande poder de decisão. E uma das abordagens então para montagem de carteira é a abordagem puramente discricionária, que muitas vezes é apoiada na percepção ou em visões da pessoa que está tomando essa decisão, que pode ser um gestor, pode ser analista, e muitas vezes vai tomando essas decisões baseadas em experiência. Quando a gente ouve falar muito em setores, então olha, tal setor, o setor bancário tem boas perspectivas, o setor de commodities, etc e tal, por aí vai,
muitas vezes nós estamos vendo um processo de decisão discricionário que envolve muitos elementos qualitativos, ou seja, envolve muito da percepção da subjetividade do analista, do gestor, do investidor que está tomando aquela decisão. Então, esse é um modelo que a gente pode dizer assim que ele é 100% qualitativo, 100% subjetivo, discricionário e dependente das decisões de quem está montando essa carteira, sem seguir qualquer tipo de regra rígida. A terceira abordagem é o que se chama de filtragem e estratificação. Ou a filtragem em inglês o pessoal fala de screening, né? De fazer o stock screening, né? Aquelas ferramentas que a gente usa, por exemplo, para filtrar ações, dizer, olha, eu quero só as ações das empresas que estão dando lucro, que tem um índice PL abaixo de tanto. Tá? Então, esse modelo de estratificação, a gente pode dizer que ele é um modelo semi-quantitativo. E uma curiosidade, lá na Research onde eu trabalho, na carteira do investidor, inclusive vai aparecer em algum momento aqui um QR Code que você pode capturar e você vai receber informações, vai receber alguns relatórios aí da carteira do investidor para conhecer nossas carteiras, mas nós temos basicamente 3 tipos de carteiras lá. Então tem as carteiras de trading, que são discricionárias, tem 2 analistas técnicos ali que estão em tempo real analisando gráficos e tomando as decisões. Tem as carteiras de alocação, que são discricionárias, e carteiras de alocação que são puramente quantitativas. Essas carteiras discricionárias, na verdade, não são tão discricionárias assim. Elas seguem muito esse modelo que eu acabei de falar, que é o screening, ou filtragem e estratificação. E agora é o momento interessante de entender o que é essa tal estratificação e por que isso é considerado um modelo semi-quantitativo. Quando nós fazemos uma filtragem de ações, nós estamos usando alguns critérios quantitativos, nós estamos usando algumas regras. Então eu posso filtrar da seguinte forma, eu quero ações de empresas com capitalização de mercado acima de tanto ou abaixo de tanto, com endividamento abaixo de tanto, com retorno sobre patrimônio líquido acima de tanto. Enfim, eu posso criar os critérios que eu quiser. E aí vai ser feita uma seleção para mim daquelas ações. E daquelas ações eu vou montar uma carteira com base nelas. Só que para tentar dar um bom equilíbrio para essa carteira, eu vou criar uma regra. E essa regra tipicamente envolve uma separação por setores. Por que setores? Porque a gente presume, a gente pressupõe que diferentes setores têm uma certa descorrelação, ou seja, um não tem tanto a ver com o outro. A gente presume, por exemplo, que uma empresa de mineração não tem tanto a ver com uma empresa de varejo. Então, se a gente colocar essas 2 empresas juntas numa carteira, elas vão se complementar, elas vão, né, em termos de risco, vão ficar bem equilibradas, porque se uma sobe, a outra provavelmente não vai subir na mesma proporção ou vai até mesmo na direção inversa. Então essa carteira tende a se equilibrar e ficar com um risco bem gerenciado. Só que isso é feito de uma forma um pouco intuitiva, porque intuitivamente a gente pode dizer, olha, o setor de energia não tem nada a ver com o setor bancário, o setor bancário não tem nada a ver com o setor de varejo. Isso é uma coisa intuitiva. Se a gente coloca no papel para ver as correlações, a gente pode às vezes ter uma surpresa e descobrir que essa intuição está furada. Mas em grande parte a nossa intuição ajuda. Então, fazer uma separação por setores ajuda a dar esse equilíbrio para a carteira e aí se coloca, por exemplo, regras para setores. Então, uma regra que eu poderia criar é assim, eu vou definir 10 setores, então, energia, varejo, etc, até dar 10, e eu vou alocar 10% do meu patrimônio para cada setor. Então eu vou colocar ali 10 caixinhas de 10%, das ações que eu selecionei, que eu passei no filtro, eu vou pegar uma de cada setor, a que eu achar melhor, vou colocar uma dentro de cada caixinha. Eu segui uma regra. Por que é um modelo semi-quantitativo? Porque ele não é totalmente quantitativo no sentido assim de que eu vou ter uma certa margem discricionária. Vamos imaginar hipoteticamente assim, eu tenho uma caixinha bancos.
e eu tenho Itaú e Bradesco, e os dois bancos se qualificaram, passaram ali no filtro. Qual que eu vou escolher? Eu posso escolher isso da minha cabeça. Eu não tenho uma regra para isso, tá? Mas eu tenho a regra de que eu não posso ter mais do que 10 ações ou mais de 10% do patrimônio em cada setor, e que se ocorrer um desequilíbrio, né, porque ações se valorizam, desvalorizam, se, por exemplo, uma delas chegar a representar 15% daquela carteira, aí eu preciso rebalancear. Esse modelo é o modelo que nós usamos lá na carteira do investidor para as nossas carteiras discricionárias. Óbvio que da forma que eu estou explicando aqui é muito, muito, muito simplificado, mas é só para entender o conceito básico, tá? Então, é um modelo semi-quantitativo, porque a gente segue regras, mas tem ali uma certa margem de escolha. E a quarta abordagem é a abordagem puramente quantitativa. Então, na abordagem puramente quantitativa, a gente tem basicamente zero margem discricionária, né? Temos aí um modelo matemático / estatístico que gera a carteira ideal e a gente usa aquela carteira ideal. E a maioria, né, das carteiras quantitativas puras usa uma ferramenta que o pessoal aqui que acompanha os meus vídeos, principalmente os vídeos mais recentes, já está se tornando íntimo delas, né? Que é a famosa matriz de correlação. Então, aqui na tela nós temos uma matriz de correlação, que é uma matriz bastante simples das ações do Bovespa, né, do índice Bovespa, feita em Excel. As células em vermelho representam ações que têm grande correlação positiva, ou seja, quando uma sobe, a outra sobe, quando cai, a outra cai. Quanto mais forte o tom de vermelho, maior a correlação. Então isso significa que não é bom, não é ideal ter essas ações juntas na mesma carteira. E as células verdes representam correlação inversa. Quando uma cai, a outra sobe e vice-versa. Quanto mais forte é o verde aqui, maior a correlação inversa, então mais essas ações combinam dentro de uma carteira. Isso aqui é uma ferramenta bastante simples, né? Vai no Excel, o Excel faz isso. E é a base da maioria das carteiras quantitativas. Então existem vários modelos de carteiras quantitativas, alguns extremamente sofisticados, alguns que sequer são conhecidos do público, né? Quer dizer, tem modelos secretos por aí. Mas a maioria parte desse modelo, que é a matriz de correlação, e lembrando do seguinte, que a correlação ela pode ser calculada por métodos diferentes. Quer dizer, o cálculo da correlação é o mesmo, tá? A gente faz esse cálculo da correlação por pares. Mas nós podemos escolher diferentes períodos, nós podemos colocar algumas características ou técnicas diferentes de cálculo. Então eu posso colocar algum tipo de peso, né? Colocar uma coisa um pouco mais ponderada. Eu quero que tenha mais peso nas informações mais recentes, nos dados mais recentes. Então existem inúmeras possibilidades e técnicas que podem sofisticar uma matriz de correlação, e com base na matriz de correlação se constrói a tal da carteira otimizada. Então uma carteira otimizada é uma carteira em que a gente procura obter o máximo retorno para determinado nível de risco ou o mínimo risco para determinado nível de retorno. O modelão básico de carteira quantitativa, que é baseado na matriz de correlação do jeito que está aqui, é chamado também de modelo de média variância. É o famoso modelo do Harry Markowitz, bastante conhecido, né, lá da teoria moderna do portfólio, que foi de fato uma coisa revolucionária para a gestão dos investimentos. E com base nessa matriz de correlação, então, se constrói a carteira otimizada usando algum tipo de ferramenta que faça a otimização. Otimização, para quem conhece um pouco, é um pouco íntimo aí de otimização matemática, sabe que não é assim um processo super elegante, é um processo meio força bruta mesmo, e às vezes a gente precisa de ferramentas. No Excel, por exemplo, para aqueles que querem fazer isso no Excel, tem uma ferramenta que não é nativa do Excel, mas ela pode ser colocada aqui, né, um plugin, vamos dizer assim, chamado Solver.
que é para fazer otimização. Então, quando se faz otimização, se testa par a par e se monta a carteira ideal para atingir aquele objetivo, seja um alto retorno, ou seja uma baixa volatilidade, um baixo risco, tudo isso sem qualquer tipo de intervenção humana, tudo feito por um algoritmo. E, novamente, existem modelos mais sofisticados, tem um monte de modelos aí para fazer otimização de carteiras. A maioria segue essa linha da média e variância, né, que é de ficar ali caçando ali as correlações invertidas para deixar a carteira equilibrada. E à medida que as coisas vão se sofisticando e novos conhecimentos vão sendo desenvolvidos, vão se usando novas coisas também. Hoje, inclusive, já se usa bastante machine learning, né, inteligência artificial, para tentar fazer a montagem dessas carteiras quantitativas. Inclusive, lá na carteira do investidor, nós temos uma carteira quantitativa de small caps, que é uma carteira relativamente recente e que está indo muito bem. E no final do mês de novembro, estou gravando esse vídeo em novembro, vai ser lançada uma outra carteira quantitativa, dessa vez de dividendos. Então, aquele investidor que quer montar uma carteira de dividendos, empresas que são boas pagadoras de dividendos, mas seguindo regras rígidas e quantitativas para montagem de carteira, pode dar uma olhada lá no que a gente vai aprontar aqui para o final do mês, né? Que vai ser a nossa carteira quantitativa de dividendos. Mas, de qualquer forma, lá na carteira do investidor, nós usamos para fazer a otimização e, mais que isso, para fazer a atualização das carteiras periódicas, a gente usa algumas técnicas de machine learning. Coisas mais ou menos limitadas. Até porque agora eu quero chamar a sua atenção para uma coisa. Machine learning, inteligência artificial, são termos assim que chamam muito atenção, né? Porque são coisas modernas, todo mundo fala disso. Mas a não ser que você tenha vindo de um outro planeta aí, provavelmente você já ouviu falar em machine learning, inteligência artificial aplicado a alguma coisa. No caso dos investimentos, obviamente, tem se buscado muitas aplicações, né? Tanto para montagem de carteiras, que é o que a gente está tratando nesse vídeo, quanto para técnicas de trading e outras coisas. Porém, eu quero chamar a atenção de algo. Os resultados da aplicação de machine learning em investimentos, até o momento, têm sido, em sua grande maioria, inconclusivos ou decepcionantes. A maior parte dos modelos baseados em machine learning, na verdade, são modelos que acabam se revelando super otimizados, ou, como se diz no jargão, overfit. Ou são muito encaixados por uma base de dados onde foram testados e quando vai colocar na realidade ele não performa tão bem. Então, dentro da linha o investidor cético, sempre que você ouvir por aí alguém falando sobre a aplicação de inteligência artificial, machine learning, como se fosse a tábua de salvação nos investimentos, o seu nível de ceticismo tem que ir lá para as alturas. Você me entendeu, né? Você entendeu. Enfim, a quarta abordagem, essa abordagem puramente quantitativa. Novamente, lá na carteira do investidor, a gente usa ela em algumas carteiras, as carteiras quant são feitas sem qualquer intervenção humana. E para fechar o vídeo, eu quero dar uma informação bônus, né? Eu já falei dos 4 modelos aqui que eu queria falar, vou dar uma informação adicional aqui só para fechar. É um bônus para quem chegou aqui no final do vídeo. As pessoas costumam perguntar muito assim, qual é a quantidade ideal de ações para ter uma carteira? Esse é um dos temas que mais gera debate, né, no mundo das finanças. Alguns falam assim, você tem que ter a carteira com a representação máxima do mercado, né, quer dizer, aquela na linha de mercados eficientes, então você não vai conseguir bater o índice, etc e tal. Mas eu posso dizer para vocês assim, que se eu tiver que dar um número redondo de ações para uma carteira, esse número é 20. Então, o ideal é que uma pessoa tenha 20 ações em sua carteira. Por que 20? De onde saiu esse número? Será que é um número cabalístico, um número mágico? Não, não é um número mágico. É que se nós fizermos um teste, eu não vou fazer esse teste aqui, mas se você tiver algum domínio de ferramentas para fazer análise de dados e tiver informações, você conseguiria fazer esse teste e comprovar por si mesmo. Se você pegar, por exemplo, as ações do mercado e
começar a montar carteira aleatoriamente, lembra lá do modelo aleatório, né? Então você vai juntando assim carteira aleatória, põe uma ação, depois põe outra ação, põe outra ação. Você vai vendo que a volatilidade dessa carteira, ela vai se reduzindo à medida que a gente vai colocando ações nela. Ela vai ficando muito próximo da volatilidade do que seria do mercado como um todo. Pode ser representado pelo índice Bovespa, algum outro índice. Quando a gente chega em aproximadamente 20 ações, a gente já está muito próximo da volatilidade do mercado como um todo. Então a gente já não começa a ter ganho na diversificação. Ações adicionais que você coloca não reduzem a volatilidade da carteira ou reduzem de uma forma ínfima, absolutamente ínfima, que é tão pouco que nem vale a pena o trabalho de ter aquela ação a mais, né? Porque ter ação é sempre uma encheção de saco. Tem que controlar, tem que analisar, tem que botar no imposto de renda, se recebe dividendo, né? Então, toda ação a mais numa carteira dá trabalho, tá? Uma carteira muito grande dá trabalho. Então, acima de 20, a gente começa a não ter muito ganho de diversificação. Isso vale basicamente para qualquer mercado. Vale para o Brasil, vale para os Estados Unidos, vale para qualquer lugar. Então, tem inúmeros estudos, pesquisas acadêmicas. Eu sei que num canal chamado Investidor Cético, né? Falar assim, estudos dizem é um pecado, né? Mas só para poupar de ficar dando informações aqui, eu digo que tem inúmeros estudos, você pode pesquisar, vai no Google aí se você tiver interesse, você vai encontrar várias dessas pesquisas, trabalhos acadêmicos, mostrando que esse número está ao redor de 20. O 20 é um número redondo, tá? Algumas pesquisas vão colocar 18, outras 25, etc., mas orbita ali ao redor de 20. Então, 20 ações, para ter um número redondo, seria o ideal. Abaixo disso, a diversificação fica um pouquinho deficiente. Acima disso, a gente não consegue ter ganhos adicionais de diversificação. Então é isso aí. Espero que você tenha gostado do vídeo, espero que ele ajude aí alguma coisa no seu processo de tomada de decisão de investimentos e a gente se vê num próximo vídeo.